Não é culpa de Deus. E é culpa de quem? É culpa de quem? Me fala, é culpa de quem? Tem um assunto que quero falar com você. Eu sei que você não acredita, né? Porque já vem dizendo isso há um tempo. Mas ainda assim quero discutir contigo o assunto. Eu quero te falar de um Deus que se importa com você. De um Deus que te ama. Em pleno século XXI. E você ainda me fala de Deus. Sabias que desde que você entrou nessa igreja ali, agora é só mesmo Deus, 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 Deus. Meu irmão, Deus não existe para mim. Para mim Deus está morto. Então pode esquecer essa coisa de igreja, para mim não funciona. Mas é verdade. Não funciona. Você já ouviu falar da teoria da evolução? A ciência explica outra coisa daquilo que você está aqui a explicar. Você acha mesmo que tem um Deus que criou os céus e a terra, que criou o homem, que criou a vida? Você já viu alguma vez? Eu não vi, mas acredito. Vai sonhando. Então me explica, então me diz quem criou os céus e a terra? Porque esse Deus que criou, estou a te falar aqui, é o que criou todas as fontes das águas, criou as plantas, criou animais. Se Deus realmente existisse, o ser humano, é desse Deus que eu estou a te falar. Se existisse mesmo Deus, se existisse, não haveria fome, ele ia impedir a fome. Se existisse Deus, ele ia impedir que as pessoas morressem, acidentes, doenças. Então você agora pensa só, o mundo passa por tudo isso, pessoas sempre a sofrerem, a chorarem. Se esse Deus que você diz que é tão poderoso, tão forte, existe, está aqui conosco, então por que não impede essas coisas? Por quê? É que tudo que acontece conosco é nossa culpa. O ser humano está nas condições em que está agora porque ele procurou tal coisa. Você vai reparar que na vida tem muita gente que sofre tanto porque deixou Deus de lado. Tem pessoas que se ferem o tempo todo porque não querem andar com Jesus. Esqueceram de Deus. Estão mais preocupados com a vida financeira, com a vida acadêmica e se esqueceram de Deus. Por isso que as coisas complicam para essas pessoas. Mas não quer dizer que Deus abandonou a humanidade, abandonou o ser humano. Não, Ele está sempre conosco, está sempre com as pessoas. Só que nós é que afastamos Ele de nós. Então me diz só, se Ele existe, onde é que estava quando a mãe morreu? Onde? Se Ele existe, onde é que Ele estava quando o tio João sofreu aquele acidente? Onde é que Ele estava? Ele podia impedir, mas não fez isso. Então me diz onde é que Ele estava? Onde é que Ele estava? A mãe morreu, a mãe morreu jovem. Se é tão forte assim, tão poderoso, não podia impedir? Estava onde? Me diz. Não foi culpa dele. Não é culpa de Deus. E é culpa de quem? É culpa de quem? Me fala, é culpa de quem? A morte entrou no mundo porque nós procuramos isso. A origem do sofrimento está lá no... Eu sei que você não lê a Bíblia, mas se você ler Gênesis, você vai entender por que nós morremos. Vai entender por que sofremos. O homem procurou isso. Deus alertou que o homem não comesse da fruta do bem e do mal, porque ele morreria se comesse daquela fruta. Eva comeu da fruta, Adão comeu daquela fruta. Por isso que nós morremos hoje. Então se as pessoas morrem, eu sei que foi triste, mas não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. E tem mais. Apesar do sofrimento,
tanta dor, essas doenças que existem. Ainda assim Deus prometeu. Ele promete que vai voltar. E vai acabar com tudo isso. Vai acabar com o sofrimento no mundo. Ele prometeu que vai acabar com a morte, vai acabar com a dor. Sabe, está chegando o tempo, o momento em que nunca mais vamos lacrimejar, chorar. Ele prometeu isso. Tudo bem que nós sofremos e a Bíblia mesmo diz, né? Diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Porque em breve tudo isso vai acabar. Vai chegar um dia que não haverá mais diferenças entre as pessoas, ódio, sofrimento, tudo isso vai acabar. Ele prometeu. Mas tudo que Ele nos pede é que nós tenhamos fé. Creiamos nele. Diz a Bíblia que Jesus diz que aquele que crê em mim, olha só, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diz mais que vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos darei alívio. Nós estamos cansados do pecado, de tudo aquilo que o mundo nos dá como um tormento, mas Deus promete, irmão, que Ele vai voltar e vai acabar com tudo isso. Essa é uma questão de tempo, uma questão de fé. Você precisa ter fé. Então me diz uma coisa, me diz, por favor. Por que você não acredita em Deus? Mas eu senti raiva. O que eu ia fazer, né? O que eu ia fazer? Eu vejo tanta coisa que aconteceu na minha vida e de alguma forma eu deixei de acreditar. Eu compreendo essa tragédia toda, essa história triste, compreendo, mas ainda assim Ele te quer nos seus braços. Ele quer te consolar, dar alívio. Só tens que aceitá-lo em tua vida. Podes ao menos pensar no assunto. Eu vou pensar no assunto. Tá bom, eu vou pensar no assunto. Amém. Pela próxima que você for à igreja, assim seja. Eu vou com você.